Você já percebeu o quanto o mundo mudou nos últimos 30 anos? Quanta coisa aconteceu? Quanto a nossa vida, a nossa estrutura social, econômica, política se transformou nesses últimos 30 anos? Principalmente após o fim do Bloco Socialista, na verdade o mundo mudou. Nós tínhamos um mundo bipolar e passamos a ter um mundo multipolar. Bom, hoje eu, professor Roberto Stabile, vou falar um pouquinho sobre nova ordem mundial. Quais são as principais características dessa nova estrutura que surge no mundo pós-fim do Bloco Socialista. Então, a gente começa da seguinte forma. Primeiro, identificando aquilo que eu já tinha comentado sobre bipolaridade e multipolaridade. O que era a bipolaridade? Qual a característica dessa bipolaridade? Dois blocos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós já falamos isso na aula anterior, sobre velha ordem mundial. Agora, a proposta é o que aconteceu pós-fim do bloco socialista. E aí, quando o bloco soviético acaba, com a característica que nós já tínhamos comentado sobre vários aspectos importantes, principalmente relacionado à evolução econômica e tecnológica do bloco socialista, sobre as questões da insatisfação das repúblicas que faziam parte desse bloco. E por último, praticamente o estopim desse todo esse processo foi o acidente de Chernobyl, que causou um estrago para o Partido Comunista e levou realmente o fim do bloco socialista. E agora, sem o bloco socialista, o que nós temos? Porque antes o mundo era dividido entre leste e oeste. E agora? O mundo é dividido como? O que mudou? Porque o bloco socialista acabou, o bloco soviético acabou. Então, o que nós temos agora? Um mundo que nós chamamos de multipolar. Uma divisão conhecida como a divisão norte e sul. Uma divisão que tem como característica países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Aqui atrás, a divisão é em três mundos. Primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, socialistas. Terceiro mundo, capitalistas subdesenvolvidos, que é o caso do nosso Brasil. No entanto, é uma classificação muito cruel você dividir em etapas, tanto que houveram inúmeras críticas sobre essa questão da divisão entre três mundos, principalmente caracterizando países como o Brasil como um país subdesenvolvido. Então, agora, a classificação ficou países do norte desenvolvidos, países do sul em desenvolvimento. Bom, mas o mundo multipolar quer dizer, então, eu tinha dois polos, capitalistas e socialistas. Ok. E agora, multipolar são vários polos? Sim. Mas vários polos ligados a quê? Ao capitalismo, ao socialismo, mais sistemas econômicos? Não. É unipolar, somente o capitalismo, mas com várias áreas de influência. Polos do poder. Primeira área de influência, Estados Unidos. Segunda área de influência, Europa. Terceira área de influência, ainda na década de 90, a gente está falando início da década de 90, o Japão. Os Estados Unidos influenciam a América, influencia a gente. A Europa influencia a África, como foi no próprio imperialismo. E o Japão influencia a Ásia, parte da Oceania. Mas vamos fazer uma interrogação aí, galera. Sabe por quê? O Japão, a gente está falando da década de 90. Mas eu posso ainda citar hoje, devido às mudanças que nós falamos, a China como um dos grandes influenciadores do mundo, uma potência mundial, segundo PIB do mundo, hoje embate direto com os Estados Unidos. A China, na década de 90, estava iniciando o seu processo de crescimento, já que em 79, antes do fim do Bloco Socialista, a China já tinha, aspas, desertado desse bloco, se aliado ou se aproximado aos Estados Unidos, aberto as suas portas para o investimento externo, estrangeiro, de capital, e muitas indústrias começaram a pensar na China como uma área atrativa para o desenvolvimento, para a estruturação das suas indústrias. E a China passou a ser uma área produtora, importante no cenário mundial, que hoje se consolida. Na verdade, nos últimos anos vem se consolidando. Então eu posso colocar a China aqui
como uma área de influência, sim, nessa transição entre a bipolaridade e a multipolaridade. Bom, um outro aspecto importante para a gente citar aqui é a globalização. Não que a globalização surgiu quando ela surgiu, mas a globalização é um aspecto muito importante, porque é a globalização que dá a essência desse mundo que nós falamos que se transformou nos últimos anos. Essa globalização tem que características fundamentais? Bom, integração dos povos, interligação com a evolução dos meios de comunicação e transporte, esses são os aspectos fundamentais. Tanto que o que vai acontecer? Nós vamos intensificar os fluxos migratórios, nós vamos intensificar o comércio, nós vamos intensificar as relações comerciais. Mas isso a gente também tem um elemento crucial. E esse elemento crucial é uma característica da globalização, a formação de blocos econômicos do poder, que seria aquelas alianças, aquelas relações de países que vão tentar melhorar suas relações comerciais, ao mesmo tempo tentar diminuir os impostos, as taxas alfandegárias e melhorar essas relações no sentido de agora o mundo é um mundo diferente, é um mundo que está conectado. E aí, quem são esses blocos econômicos? Na verdade, eu só vou citar porque nós vamos ter uma aula somente sobre blocos econômicos. O Mercosul, NAFTA, União Europeia. NAFTA, você viu que eu coloquei um outro nome porque NAFTA era o passado. Hoje eu tenho Estados Unidos, México e Canadá. São as siglas dos países. Mas existem vários outros blocos econômicos. Estou colocando aqui os conhecidos nossos. O Mercosul, que é o nosso bloco econômico. O NAFTA, que é o bloco econômico dos Estados Unidos, e a União Europeia, que é o grande exemplo de bloco econômico, que conseguiu chegar ao último nível de integração, formando o que nós chamamos de União Monetária, União Europeia. A gente vai falar depois também só sobre a União Europeia. Bom, essas são as características da globalização, que é um aspecto muito ligado a essa transformação do mundo. Não, como eu falei, não que a globalização surgiu agora. A gente tem pesquisadores, por exemplo, que falam da globalização lá atrás, há 1000 anos, há 4000 anos atrás. Então, a globalização a gente está citando como uma boa característica dessa transformação para a multipolaridade. Um outro aspecto importantíssimo da gente citar nessa nova ordem mundial é a transformação do que nós tínhamos pós-crise de 29. Nós vamos chamar que a participação maior do Estado, ou seja, o Estado sendo dono de praticamente tudo, o Estado influenciando na economia, para um Estado que nós vamos chamar de Estado mínimo. Como é que é o nome disso, Roberto? O neoliberalismo. A partir da década de 80, países como Estados Unidos e Inglaterra lançam, substituindo o que nós chamamos de keynesianismo, e nós falamos na aula passada de velha ordem mundial, esse novo aspecto da economia capitalista, chamado de neoliberalismo, tem como característica fundamental a redução, o Estado mínimo, a redução da participação do Estado na economia. E tem várias características, a gente também vai falar sobre ele depois. A gente tem muita coisa para falar sobre ele. Agora, só para caracterizar e vocês entenderem isso, no Brasil, uma das principais características do neoliberalismo, isso cada país vai ter um perfil um pouco diferenciado nas atitudes e nas suas características de introdução ao neoliberalismo. No Brasil, a privatização, privatizar, foi um dos aspectos mais marcantes. É o que mais a gente pode falar porque mais vocês conhecem. Então, essa seria a ideia. No entanto, nós sabemos muito bem que existem inúmeras características. E essas características estão relacionadas principalmente ao quê? A um enxugamento da máquina pública. Ou, como eu falei, o Estado mínimo, a menor participação do Estado na economia. Isso deu, na verdade, uma reestruturação na economia mundial. Falando principalmente na questão não só do comércio, mas no seu espaço interno. Reorganizando os aspectos do seu espaço interno em termos de gastos, principalmente. Os ajustes fiscais, que a gente chama de austeridade, a redução dos custos, você gastar cada vez menos, e entre outras características. Bom, um outro aspecto ligado também nessa nova ordem mundial seria o seguinte: logo após o fim do bloco socialista, o fim da Guerra Fria, vamos colocar dessa forma, os países pensaram assim, acabou, não precisamos mais de conflitos, estamos muito bem e a paz vai reinar no mundo agora. A ONU vai fazer o seu trabalho, sim, mas a paz vai reinar no mundo. E aí, consequentemente,
a paz reinando no mundo, nós não vamos ter mais problemas. Vou dar um exemplo para vocês. Os Estados Unidos reduz os seus gastos militares. E todo mundo pensa assim, acabou a briga entre o socialismo e o capitalismo, acabou, não tem mais, não tem mais. Se não tem mais essa briga, a gente não tem mais o medo da Terceira Guerra Mundial. Agora o mundo vai viver em paz. Só que não. Foi o que eu coloco aqui. Por que só que não? É impressionante. Nós tivemos inúmeros conflitos durante a Guerra Fria. Nós falamos na aula de velha ordem mundial. Mas pós-Guerra Fria, esses conflitos também se propagaram. A indústria bélica continuou atuando de forma expansiva. E nós vamos começar a identificar uma série de conflitos em várias partes do mundo que, de uma certa forma, muita gente achava que estava relacionado à Guerra Fria. E, na verdade, a Guerra Fria acabou e todo mundo achou que os conflitos iam acabar e, na verdade, não acabaram. Eles continuaram. Então, olha só os exemplos. O primeiro foi a própria fragmentação da Iugoslávia. Eu falo da Iugoslávia hoje, todo mundo fala assim, Iugoslávia? Sim, se eu falo de Croácia, Macedônia, Bósnia, as pessoas até vão entender. A Croácia era um país que fazia parte do leste europeu, do bloco socialista, que quando o bloco socialista se fragmenta, a Iugoslávia também vai se fragmentar devido às diferenças étnicas dentro do seu território. E aí ela vai começar a se fragmentar por vários países, e esses países que surgem, eles surgem por conflitos de independência. A Croácia é um grande exemplo disso, a Bósnia é um grande exemplo. A Guerra da Bósnia foi cruel. Ou seja, todo mundo achou que com a Guerra Fria os conflitos iam acabar e na verdade não acabaram. Então o primeiro exemplo é a Iugoslávia. O segundo, logo depois da Guerra Fria, do fim da Guerra Fria, e você tinha um conflito chamado Irã e Iraque. O Iraque era apoiado pelos Estados Unidos e o Irã apoiado pela União Soviética. Olha só que engraçado. O Iraque invade o Kuwait, grande produtor de petróleo também, e os Estados Unidos vai defender o Kuwait, vai defender o petróleo, guerreando, vamos colocar, tentando expulsar o Iraque do território do Kuwait. Bom, mas o Iraque não era parceiro norte-americano? Era. Só que agora não é mais. Ele era parceiro durante a Guerra Fria pelos seus interesses. Agora não. Então, esse foi mais um conflito logo após a Guerra Fria. O atentado das Torres Gêmeas, esse é o grande marco desse processo. Por que esse é o grande marco do processo? Porque é esse atentado das Torres Gêmeas que vai fazer uma grande transformação no cenário mundial. Primeiro pelo seguinte, pelo aparecimento. Não é o aparecimento mesmo, porque já havia isso, mas principalmente por causa do terrorismo. O terrorismo surge em grande escala nesse momento. E o atentado das Torres Gêmeas vai fazer com que a reação norte-americana seja uma reação muito dura. Tanto que, logo após, nós temos o chamada Guerra ao Terror, a doutrina Bush, onde os Estados Unidos invadem o Iraque, que era aliado dele durante a Guerra Fria, e invade o Afeganistão, em busca dos mandantes, em busca principalmente de Osama Bin Laden, mas tentando frear o terrorismo. E na verdade, se a gente for alongar nossa conversa, esse processo vai levar uma série de outras consequências, inclusive o aparecimento do Estado Islâmico, porque com a saída norte-americana em 2012 aproximadamente do Iraque, o que surge no Iraque é o Estado Islâmico. E é muito complexo, a gente está falando em 2001, o atentado das Torres Gêmeas. A gente está falando em 2012, a saída dos Estados Unidos. Quanto tempo as tropas norte-americanas ficaram ou estão ainda no Oriente Médio? Isso causou um estrago tanto para a economia desses países, quanto também para os Estados Unidos. Vem causando um processo onde a população já não aguenta mais conflitos onde os Estados Unidos mandam a sua população, os seus pais de família, para esse conflito, desse embate contra o terrorismo, tanto no Iraque quanto no Afeganistão. As consequências foram drásticas para todos os lados. E, consequentemente, temos também essa relação pós-Torres Gêmeas, que o que vai acontecer é uma série de elementos relacionados ao poderio norte-americano e às críticas à intervenção norte-americana no mundo, nos conflitos de uma forma geral. Mas não só os Estados Unidos, a Rússia também faz isso. Logo depois da Guerra Fria, o Cáucaso, uma região montanhosa na Rússia, quis se separar. Várias regiões islâmicas queriam se separar e a Rússia entrou com muita força, com seu exército. Na verdade, uma série de atentados terroristas também que foram impostos à Rússia. Então, tanto de um lado capitalista quanto do lado Rússia, hoje capitalista também, mas herança herdeira da União Soviética, sofreram com essa questão pós-Guerra Fria. Nós tivemos também um grande movimento nas redes sociais, voltando aqui à globalização, que foi a Primavera Árabe, que foi um movimento de libertação contra
os governos ditatoriais, contra o desemprego, contra a desigualdade. E todo mundo fala assim, ah, Roberto, pô, movimento desse deu certo. Infelizmente, em todos os países que ocorreram a Primavera Árabe, somente um, que foi a Tunísia, esse movimento chegou aos seus ideais de fato. Os demais países, muitos problemas, inclusive um dos maiores problemas que nós temos nos últimos anos, até hoje, o conflito da Síria, que matou milhares de pessoas, criou um grande número de refugiados, na verdade uma crise gigantesca que atingiu principalmente a Europa, a União Europeia. Só para dar um exemplo de muitas coisas, já que nós vamos falar também sobre a Primavera Árabe. A saída do Reino Unido da União Europeia ele tem a ver com isso aqui, com a Primavera Árabe, devido à questão dos refugiados. Existem outros fatores, mas a ideia dos refugiados também é um fator determinante nesse período. E para a saída do Reino Unido da União Europeia. A Primavera Árabe trouxe uma série de questões para o norte da África e o Oriente Médio. Conflitos, golpes de Estado, guerras que se prolongaram no Iêmen, como na Síria, mortes, muitas mortes de civis. Ou seja, aquilo que a gente pensava que com a Guerra Fria ia acabar, não acabou. E por último não, porque a gente tem a invasão da Ucrânia. Aí eu citei a Rússia, mas esqueci de falar sobre a invasão da Ucrânia. A Rússia invade a Ucrânia devido à Ucrânia pensar de forma diferente da Rússia, querer entrar, por exemplo, na União Europeia. Olha só a problemática disso. Ou seja, essas áreas de influência, esse domínio que você tinha do lado capitalista e do lado socialista, não acabaram. O socialismo, sim, o bloco socialista acabou. Mas a Rússia continuou influenciando, e esse é o caso da Ucrânia, que depois também nós vamos falar sobre isso. E por último, os conflitos da África. O conflito da África continuou. Os países continuaram em conflitos. Conflitos que se estendem até hoje, como o Sudão do Sul, por exemplo, que é um país novíssimo, criado, se eu não me engano, em 2012, está em conflito em tribos rivais, etnias rivais, que estão praticamente... é um genocídio nesse país, com milhões de refugiados. Ou seja, os problemas que todo mundo achava que ia acabar depois da nova ordem mundial, na verdade não acabaram. Parece que eles aumentaram. Parece que a bipolaridade, a guerra entre Estados Unidos e União Soviética, foi muito mais branda do que propriamente o que nós chamamos de nova ordem mundial. Nós falamos um pouquinho sobre mudanças sociais, mudanças econômicas e mudanças políticas nessa nova ordem mundial. É apenas um resumo de todo esse processo, já que a gente vai falar de cada um desses elementos. A nossa próxima aula, por exemplo, é um pouquinho sobre blocos econômicos. A gente vai entender um pouquinho dessa parte da globalização, dessa evolução dos meios de comunicação e transporte que fizeram com que o mundo se tornasse mais conectado. Entretanto, infelizmente, com muitos problemas relacionados aos conflitos. Bom, como eu sempre falo, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Peço que se inscreva no canal, ative lá o sininho, dê lá o joinha pra gente, porque é uma aula muito importante para que vocês entendam quais foram as transformações que aconteceram no mundo nos últimos anos e, mais ainda, importantíssimo para qualquer vestibular. Um abraço a todos, até a próxima aula.